Olá a todos que nos assistem no canal da Associação Espírita Lauro Machado. É uma alegria ter vocês aqui conosco para assistir a palestra de hoje, que tem como tema Tranquilidade, do livro Leis Morais da Vida, que é de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que se inscrevam no nosso canal. Deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para que essa mensagem de amor e o Espiritismo continue chegando cada vez mais longe. Muito obrigado. Palestra de hoje, Tranquilidade, de Joana de Ângeles. Ela começa no livro assim. Conceitua-se tranquilidade qual se for inércia ou indolência, dever ausente, lazer demorado. Em face disso, pensas em férias, recreação, letargo, com que supões lenir aflições íntimas, solucionar problemas e complexidades do cotidiano. Bem, tranquilidade não é desânimo, indolência, descansar primeiro. Não. No que ela diz tranquilidade, é aquela tranquilidade de serenidade sempre. Antes de tomar decisões importantes, é preciso cautela, pois sem tranquilidade, muito difícil o acerto. Não podemos ser impulsivos. Questões de família, principalmente, sem tranquilidade, costumam ser drásticas. E é uma grande verdade. Nós temos muitos problemas familiares em que somos impulsivos. Principalmente se for chefe de família, ele quer impor a sua vontade, quer impor a sua autoridade, sem antes primeiro ter a tranquilidade de meditar, de pensar direitinho, de ter uma certa tranquilidade mesmo, para procurar o seu acerto. É difícil ser chefe de família, mas é uma missão espiritual que nós temos. Nós precisamos, acima de tudo, ter a tranquilidade de ver assim, o que Jesus faria no meu lugar? Essa pergunta, o que Jesus faria em meu lugar, é uma pergunta que temos que fazer todos os dias, em todas as tomadas de decisão, e ter a tranquilidade de raciocinar, de pensar, propriamente dito. Vamos pensar no que é o nosso objetivo. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Por isso mesmo é que temos que ter tranquilidade. Primeira coisa, nós temos que saber que a nossa vida do corpo físico, não a vida espiritual, mas a vida do corpo físico, essa vida pertence a Deus. No momento certo, Deus vai se apoderar dessa vida que Ele nos deu. Não é? É que você pensa assim com tranquilidade. Será que fazemos da vida que nos foi confiada é o correto? Por que Deus nos deu a consciência de parar e analisar? Não é? Para e analise. Pensa tranquilamente.
gente vê, às vezes, as pessoas falam tanta besteira porque na impulsividade de falar, às vezes de querer impor as suas ideias, impor a sua forma de ser, que ela não pensa, não tem a tranquilidade. Nesses momentos é até melhor ter aquela tranquilidade da indolência. É melhor não fazer nada do que fazer besteira. Se é para você ter tranquilidade, para pensar no que você vai fazer, então pense corretamente. Tenha tranquilidade, não tenha pressa. Mesmo que o mundo exija de você respostas imediatas. Quando alguém ou a família te pressiona, mesmo no trabalho, em qualquer lugar, uma resposta imediata, você pode acreditar que vai ter erro. Uma atitude imediata sua. Eu me lembro que eu gerenciava uma transportadora e houve uma fofoca sobre um funcionário. E um diretor exigiu de mim uma posição imediata, sem que eu tivesse tempo de analisar. Falei, olha moço, é o seguinte, eu sou gerente, sou diretor da empresa, mas eu vou primeiro ver o que aconteceu. Eu vou analisar. E não me pressione não, porque eu não vou tomar decisão errada. Eu não vou prejudicar um funcionário que tem o seu sustento aqui nessa empresa. Tá? Eu, de repente, cometer uma injustiça. O senhor me desculpe, mas eu não vou tomar essa posição. Eu vou primeiro analisar. Ele não gostou muito não, mas depois que eu fui ver que era uma fofoca, que era uma mentira, eu cheguei para ele e falei, tá vendo? Olha só o que aconteceu. Era uma fofoca, que inventaram uma mentira, uma brincadeira de mau gosto. Quem fez essa brincadeira pediu tanta desculpa. E eu não, infelizmente, Deus não me deu o poder de adivinhar as coisas para tomar decisões imediatas. Ele ficou surpreso, calou-se, não falou mais nada. Não teve sequer a dignidade de me pedir desculpa. Porque a autoridade dele não pode suplantar a razão. Não é verdade? E esses casos acontecem diariamente na vida de muitas pessoas. Muitas injustiças são cometidas porque a tomada de decisão não foi pensada. Primeira coisa que se pensa, que Jesus faria em meu lugar. E procure a verdade, procure acalmar-se. Tranquilidade nessa hora é uma excelente coisa. Agora, o melhor que você possa ser, você tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Se você tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, então você terá a qualidade de ter a tranquilidade de não cometer injustiças. E outra coisa muito importante que a gente tem que respeitar, o estado evolutivo do próximo. Porque nós não sabemos da vida espiritual, do passado espiritual de certas pessoas. Então elas são hoje, perfeito, fruto daquilo que elas foram no passado. Então nós temos que respeitar o estado evolutivo das pessoas. Porque será que eu criei é o correto? O que serve para mim
pode não servir para as outras pessoas. O que é certo para mim, talvez não seja certo para outras pessoas. Tá? Eu sou espírita. E devo obrigar minha família a ser espírita? Qual é a minha função de espírita? Forçar as pessoas a serem espíritas? Convencer as pessoas que devem ser espíritas? O espiritismo é bom para mim. Isso eu tenho certeza. Eu não sei se é bom para outras pessoas da minha família. Eu não sei o que é reservado a eles pelo plano espiritual. O que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos evolução. Até aí a gente ganha evolução. Perfeito? Nós não temos aí uma competição espiritual. Porque quando nós pedimos para os nossos mentores que eles nos auxiliem, tá? Nós devemos pedir isso com humildade. Certo? Porque cada mentor nosso nos conhece muito bem. Agora, a gente vê pessoas falando assim, às vezes, uma vez eu ouvi uma frase dessa, de um espírita. Poxa vida, Ramatiz é muito maior que qualquer mentor. Gente, eu nunca ouvi falar em competição espiritual. Eu acho que o plano espiritual deve ter dado risada disso que ele falou. Tá? Porque eu nunca ouvi falar em competição espiritual. Que um é maior que o outro. Que um é melhor do que o outro. Certo? Todos eles têm função. Todos eles têm uma missão espiritual a cumprir. Né? Então, eu fiquei imaginando, será que essa pessoa teve tranquilidade para pensar sobre o assunto? Não teve, falou assim por falar. Não é? Então, nós, espíritas, quando falamos sobre o espiritismo, temos que tomar muito cuidado também. Porque a gente não pode falar besteira, não. Não podemos falar besteira nem mesmo em outros assuntos, quanto mais o assunto da nossa religião. Né? Mateus 5, no Sermão da Montanha, no versículo 5, ele fala muito sobre bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E no versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então veja como Jesus, ele valorizava a humildade. Certo? Que nós, quanto mais humildes formos, mais temos condição de acertar. Essa que é a grande verdade. Se a gente pensa que Jesus faria em meu lugar, é só ler o Evangelho. Não é verdade? Vamos estudar e não vamos pensar que em tranquilidade é viver em descanso. Ah, eu me aposentei, agora eu vou ter uma vida tranquila. Não vou fazer mais nada, vou ficar na internet o dia todo, vou passear por aí, tá? Vou visitar meus parentes que eu não vi há muito tempo e não vou fazer mais nada. Eu acho que a aposentadoria é a hora que você mais tem que trabalhar. Porque nós, aposentados, temos tempo. Temos tranquilidade de pensar no nosso trabalho. Nosso trabalho agora começa para solidificar a nossa vida espiritual. Nós temos que ter essa tranquilidade, nós temos que ter essa missão a cumprir. Estamos vivendo numa época de pandemia, de coronavírus, e
devemos ficar nas nossas casas. Devemos ficar reclusos, que é o que indica as autoridades de saúde. Mas isso não significa que devemos ser inoperantes. Temos tanto trabalho para fazer em casa, não é? Temos tanta coisa para fazer em prol da espiritualidade. Temos tanta coisa para criar que nós não precisamos sair na rua para isso. Certo? E também, pense bem, vamos ter a tranquilidade para ver qual é a função desse coronavírus, Covid-19. Por que que ele veio? Para que ter medo de uma coisa que foi Deus que criou? Devemos ficar em casa? Devemos. Por quê? Porque talvez nós sejamos portadores e não vamos andar por aí disseminando o coronavírus. Temos que ter a nossa consciência limpa. Não é medo da gente contrair e morrer, não. Porque morrer, se for o nosso... se for determinado no nosso plano reencarnatório que a gente vai morrer de coronavírus, você pode acreditar que nós vamos morrer de coronavírus. Se não, de outra coisa. Tá? A determinação não é nossa, é do plano espiritual. Eu disse aqui antes para vocês, né, que nossa vida pertence a Deus. Que no momento certo, Deus vai se apoderar da nossa vida terrena. Porque a nossa vida espiritual é eterna. Vamos dar por encerrado essa palestra e pedimos que vocês compartilhem, deem aí um like, tá? E transmitam esse vídeo para seus familiares e amigos, como todos os outros vídeos que nós publicamos aqui no site da Associação Espírita Lauro Machado e também no YouTube. Muito obrigado a todos.